Para mim é sempre um prazer, uma alegria muito grande poder estar revendo o servo do Senhor, revendo vocês, e eu louvo a Deus pela vossa vida, pelo vosso crescimento. Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia na carta anônima aos Hebreus. Quero meditar com vocês em um texto bem conhecido, Hebreus capítulo 11, versículo 23 em diante. Hebreus capítulo 11, versículo 23 em diante. Diz assim, para aqueles que já encontrou, vamos ler. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Quantos dizem amém? Podeis tomar os vossos assentos, queridos. Quero meditar nesta noite, neste texto, e transmitir uma singela palavra, subordinando-me a um tema, para que fique fácil a compreensão daquilo que desejo comunicar-vos. Eu quero falar nesta noite sobre as disposições que são geradas pela fé. As disposições que são geradas pela fé ou por intermédio da fé. Então, olhando para o texto em que acabamos de ler, o texto ele é muito claro quando trata aqui de uma das biografias mais ricas da Bíblia. A biografia de Moisés, ela estende-se desde o texto de Gênesis, porque implicitamente no capítulo 15, quando Deus fala com Abraão, ele fala a respeito de Moisés. Ali nós temos uma promessa que está vinculada a Moisés. Moisés, cujo nome no hebraico vem de Moshe, que provavelmente deriva do termo egípcio Mesu, que quer dizer criança, filho. Alguns também dizem que o nome Moisés significa tirado das águas. Ele era fruto do investimento profético, ou ele foi fruto de um investimento profético de Deus. Em Gênesis capítulo 15, versículo 13 e 14, quando Deus faz aliança com Abraão, ou renova aquela aliança, Deus comunica a Abraão eventos futuros acerca de sua descendência, e Deus diz que os seus descendentes ficariam cativos em uma nação, mas que Deus os tiraria com mão forte. Então, implicitamente, Deus já está falando ali acerca de Moisés, pois Moisés foi um dos instrumentos que Deus usou
para operar tal milagre. No capítulo 48, versículo 21 de Gênesis, e o capítulo 50, versículo 24, a gente percebe essa esperança deste livramento sendo comunicada por Jacó. Jacó comunica aos seus filhos que Deus iria visitá-los no Egito. E depois José, antes de sua morte, ele também diz aos seus descendentes: eu morro, mas certamente Deus vos visitará. Então ele entendia que a promessa que Deus fez a Abraão cumpriria-se a pouco tempo depois de sua morte. 430 anos se passaram. O povo de Israel, que foi se refugiar no Egito, terminou tendo o Egito como um cativeiro. Aquilo que a priori era uma proposta de socorro, tornou-se agora um cativeiro para esta nação. Mas Deus, que não falha em sua palavra, Deus que fala e cumpre os detalhes daquilo que Ele fala, diz a Bíblia que no transcorrer dos tempos, Deus começa a cumprir detalhadamente aquilo que Ele falou a Abraão, a Isaque e a Jacó e os demais descendentes. E diz a Bíblia que Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito, e todos nós sabemos que através de Moisés, vários milagres que os egípcios chamaram de pragas, foram realizados ali no Egito. Mas um dos milagres destacou-se ali, que foi justamente o milagre em que Deus ordenou a Moisés preparar a Páscoa, para que os filhos de Israel saíssem naquela mesma noite em que eles celebrassem a Páscoa. E queridos, diante de tudo quanto aconteceu no Egito, por intermédio de Moisés, o escritor da carta aos Hebreus, ele destaca uma virtude áurea nos acontecimentos ali no Egito, que é a fé. E ele diz claramente: pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, ele diz, Moisés abandonou o Egito. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Então percebam de que a fé é a virtude que se destaca nesse texto, especificamente na vida de Moisés. Então, dentre tantas qualidades ou virtudes notáveis na vida de Moisés, a fé está em alto relevo. Biblicamente falando, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova do que se não vê. Na prática, a fé convence-nos a tirarmos os apoios humanos, os apoios materiais. A fé na prática é remover apoio e recurso material para depositarmos totalmente a nossa vida nos recursos de Deus, dos recursos do divino. Acho interessante o pensamento de A.W. Tozer, quando ele diz: quando eu alimento a fé, o medo, a dúvida e a incredulidade morrem de fome. O crente precisa estar sempre alimentando a sua fé. O crente precisa estar sempre desenvolvendo a sua fé. A fé pode sofrer alterações, tanto para cima quanto para baixo. A fé pode crescer, como tanto pode também diminuir. É por isso que ela precisa estar em exercício. Precisamos estar colocando sempre a fé em exercício, utilizando a fé para que ela possa crescer cada vez mais. Porque a fé se destaca tanto no capítulo 11 e especificamente na vida de Moisés, porque aqui a fé aparece como um poder gerador. Gerador de quê? Primeiro, a fé, ela gera disposição para renunciar. Diga comigo, a fé gera disposição para renunciar. Então, renunciar é não querer, é deixar voluntariamente de possuir, deixar de exercer, deixar de usar algo, é não aceitar.
E a maior prova de que cremos e amamos a Deus está em nossa renúncia. Deus provou que nos ama quando Ele renunciou a Cristo, quando Ele deu o seu Filho. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Cristo dá prova do seu amor quando renuncia à vontade humana. Ele diz lá no monte, e onde Ele estava orando, ou no jardim de Getsêmani, Ele diz: Pai, faça-se a tua vontade, não a minha. Se possível, Ele abre aqui um espaço para a gente pensar que na qualidade de homem, Ele estava sentindo impacto, sentindo medo, sentindo pavor. Se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Aqui é renúncia. Renúncia é abrir mão daquilo que você quer. Renúncia é abrir mão daquilo que você gosta, para aceitar as propostas ou o propósito de Deus. A maior expressão de amor não está nos presentes que recebemos. A maior expressão de amor não está nas declarações românticas. Eu tenho certeza que tanto a mulher quanto o homem, eles não se sentem seguros só pelas declarações românticas de seus cônjuges. Não é isso que dá estabilidade e sustentação a um casamento, a um relacionamento. Nenhuma mulher queria jamais um homem que fala tão bonito, que fala tantas palavras doces, se diante da primeira proposta de um ato extraconjugal, ele esquecesse tudo que falou para a esposa e se atirasse a este relacionamento proibido. Então eu percebo que a maior expressão de amor não é falar bonito, não é cantar bonito, não é pregar bonito, não é dar glória. A maior expressão de amor está quando Satanás vem com as suas propostas, vem com os seus pratos, mas por causa dele, a gente diz: não, não quero, não quero, não quero, não quero. E por que você não quer? Porque eu tenho um alvo dentro de mim, e este alvo é Jesus. A Bíblia diz que Moisés renunciou. A fé de Moisés foi uma fé que gerou renúncia. No versículo de número 24 diz: pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés renunciou o honorífico título de príncipe. Ele abriu mão de ser uma celebridade no Egito. Moisés renunciou o efêmero gozo do pecado. Em Êxodo, ou melhor, em Hebreus capítulo 11, versículo de número 27, diz assim, ou 25, diz: preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Duas coisas se destacam aqui. Primeiro é que o pecado oferece prazer. Segundo é que o prazer do pecado tem prazo. Mas ele disse: eu não quero o gozo do pecado, porque esse gozo tem prazo. Eu prefiro sofrer com Jesus, porque quando ele me encher da alegria celeste, esta alegria não vai parar, esta alegria não tem prazo, esta alegria é eterna. Moisés renuncia não somente à proposta de ser príncipe, mas também à proposta de viver no hedonismo do Egito. Moisés renuncia o conforto do Egito pelo inóspito deserto. Moisés abre mão de viver em palácio para viver entre serpentes e escorpiões. Será que não é assim a jornada da fé do crente? Quantas propostas Satanás não tem colocado diante de ti? Quantos pratos deliciosos, apetitosos aparentemente, mas você tem rejeitado, você tem jogado para trás. Por quê? Por causa de uma promessa, por causa de um propósito, por causa de uma palavra que Deus te deu. E esta noite Deus está dizendo: a fé verdadeira é aquela que gera disposição para renunciar. Ser crente não é frequentar a igreja, qualquer um frequenta. Ser crente não é usar paletó e gravata. Tem muita gente usando por aí no Brasil e vocês sabem o que é que eles fazem.
Ser crente não é ter talento, não é saber se expressar, falar. Ser crente é viver uma vida de combate diária contra a sua natureza carnal. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Tome de vez em quando a sua cruz. Tome cada dia. Satanás tem proposta para nós todos os dias. Todos os dias ele tem um laço aberto. Todos os dias ele prepara um prato. Olha, a cozinha do inferno trabalha sem parar. É prato direto, é um cardápio, é tanta da coisa, é tanta proposta. Porque ele quer lhe deter, ele quer lhe parar, ele quer lhe travar. Ele quer impedir que você viva o que Deus tem para você nesta terra. Mas deixa eu te dizer, o crente não vive pelo que vê. O crente vive pelo que crê. Tem hora que a gente não está vendo nada, mas a gente sabe que vai dar certo. Há um hino na harpa que diz assim: a fé canta na tristeza, vai tudo bem. Como é que a fé canta na tristeza? Porque a fé não olha o que está acontecendo, a fé olha o que está chegando. Aqui está triste, mas ela está tão focada no que Deus está trazendo, que ela começa a canta, e o crente começa a cantar cercado de luta. Ela canta na tristeza. Viva movido pela fé, não pelo que você vê, por propostas. E aqui o primeiro conselho é fé que gera renúncia. Em segundo lugar, a fé de Moisés não somente gerou renúncia, mas gerou disposição para celebrar. Parece até ser fácil isso aqui. Ah, pastor, celebrar é bom demais, quem não gosta de celebrar? Só que esta celebração aqui não é uma celebração qualquer. A fé de Moisés gerou uma disposição para celebrar. O texto é muito claro quando nós começamos a ler o texto de Hebreus, no versículo de número 28, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue. Celebrou a Páscoa, a festa que se tornou memorial para Israel. As outras Páscoas que aconteceram fora do Egito foram celebradas pela obediência, porque Deus ordenou: pratiquem isso, realizem isso. Mas esta aqui foi uma festa praticada por fé, realizada por fé. As outras Páscoas anunciavam a saída, essa aqui anunciava o que ainda iria acontecer. Deus estava dizendo: cante a liberdade estando preso. Porque a Páscoa era a celebração da liberdade de Israel. Lembrem-se todo ano que eu vos tirei do Egito, celebrem a Páscoa em memória da vossa saída. Mas ele não tinha saído ainda. E como é que Deus disse? Celebre a saída estando preso. É por isso que é o único lugar que a Bíblia diz que aqui a Páscoa foi celebrado pela fé, porque eles não tinham tido experiência da saída, eles ainda estavam dentro do cativeiro, e Deus estava dizendo: cante mesmo estando preso, me adore mesmo dentro do cativeiro. Mas por quê? Porque eu garanto que vou tirar vocês daí. Eu não tirei ainda, mas vou empenhorar minha palavra. Eu vou tirar vocês daí. E o que é que eu faço? Canta pela promessa que eu estou te dando. Aleluia. Celebrar é fazer, realizar com solenidade, festejar, louvar. E é muito interessante isso aqui. Existem alguns tipos de celebrações na Bíblia. Existe aquela celebração que se faz de maneira lógica e fraterna. Sabe qual é a celebração lógica e fraterna? Cultos de ações de graça.
Você recebe uma bênção, você recebeu um milagre, e você procura o pastor: pastor, eu quero fazer um culto em ações de graça. Lógico, recebeu, agradeça. A Bíblia fala disso. E é interessante, porque lá em Lucas capítulo 15, quando o Senhor conta a parábola e narra o episódio do pastor que saiu em busca da ovelha que caiu e da mulher que procurou a dracma dentro da sua casa, o detalhe é que tanto o pastor quanto a mulher lutaram sozinho. A luta foi no privado. Ninguém foi com ele ajudá-lo a tirar a ovelha do abismo. Ninguém estava na casa daquela mulher ajudando ela a procurar a dracma. Mas quando eles acharam que havia perdido, vejam que quando eles chegam em casa, a ordem é: vou chamar os amigos, vou chamar as amigas e vou festejar. E o detalhe nisso é: tem prova que é isolada, é só para você. Agora, celebração não pode ser só para você não. Culto de ação de graça não é só para você não. Eu vou celebrar sozinho, não. Prova pode ser só para você, mas celebração é para você e seus amigos. Pode me chamar para tomar refrigerante, comer bolo no seu culto de ação de graça, porque isso é bíblico. Tem gente que diz assim: eu não vou chamar fulano porque fulano não estava comigo na hora da prova. É porque a prova era só tu, abençoado. Mas a celebração não é só para você não. Chama os amigos. Deus quer que você celebre em público. A prova você pode até passar no privado, mas a celebração tem que ser para todo mundo saber o que Deus fez, como Ele trabalhou, como Ele agiu. Talvez hoje você esteja passando por uma situação que ninguém sabe, mas quando chegar a hora da vitória, vai ter tanta gente abençoada por esta situação que você está passando no privado. Vai ter tanta gente enriquecida. Quando você começar a contar, e você vai ver as pessoas sendo abençoadas pela tua experiência no privado com Deus. E queridos, existe a celebração que é lógica, celebração de ações de graça. Mas existem celebrações que ela está fora da lógica. Existem celebrações em que a pessoa realiza antes mesmo de um processo de dor, ou durante o processo, antes de receber a vitória. Josafá começou a cantar antes dos seus inimigos se despedaçarem. Paulo e Silas cantou mesmo com as portas fechadas. Jesus cantou antes de Judas o trair, o beijar, o beijo da traição. Tem coisas que a gente tem que cantar antes. A gente sabe do processo, sabe que Deus está estreitando. E o que é que eu faço? Vai murmurar? Não, canta. Vai cantando, vai adorando. Canta com as portas fechadas, que Ele abre as portas depois que você cantar. São celebrações da fé. É cantar movido por fé. Irmãos, tem hora que a gente canta movido por fé. Eu passei uma experiência, vai ser bem rapidinho, que eu já estou caminhando aqui para o final. Mas a primeira congregação que eu fui dirigir foi uma congregação que me trouxe uma experiência diferenciada. Primeiro culto, lotado. O pastor Jessé estava dizendo hoje: pregador gosta de igreja lotada. É verdade. Quando eu cheguei lá, a igreja lotada, no engenho, a uns 6, 7, não sei quantos quilômetros de Bonança, uns 10, não sei. Estrada de barro, deserto. Até o Satanás tinha medo de andar ali, tão escuro que era. E eu fui para aquela congregação, o pastor me apresentou, tinha uns 21 anos mais ou menos. E o pastor me apresentou para tomar conta daquela congregação. No outro dia eu voltei todo empolgado com um sermonário desse tamanho. Lá dentro do engenho, cheguei cedo, dobrei o joelho, vou orar para ser exemplo para a igreja. Dobrei o joelho, fiquei lá de joelho, orando. Deu 7 horas, eu levantei a cabeça, tinha só os ventiladores. Tcheco. Tinha ninguém. 7h30, quando eu levantei novamente, tinha três irmãos. Irmão Adão, irmã Finha e irmã esqueci, eu sei que tinha Finha também. Irmã Zefinha. Irmã Finha, irmã Zefinha e irmão Adão. E quando eu levantei, eu chamei o irmão Adão: irmão, vem cá, cadê os irmãos daqui? Ele disse: está todo mundo aqui. Eu disse: aquela multidão de ontem? Não, é das igrejas vizinhas que veio olhar quem era que ia assumir a congregação. Eu disse: meu Deus do céu. Aí já fiquei aquele negócio dentro de mim. Jesus, comecei ali a
tentando animar os irmãos. Deus vai mudar este lugar. Deus vai fazer coisa extraordinária. A irmã Zefinha dizia, todo mundo diz isso quando vem para cá. Todo mundo diz. Jesus, fiquei logo aperreado com aquela véia. É por isso que Deus não faz, vocês não crêem. Se fosse hoje eu não dizia isso não com a bichinha não. Mas naquele dia eu disse. E comecei a levar algum grupo de irmãos a evangelizar. Eu sei que com 6 meses a igreja estava cheinha. Já tinha um grupo de jovem, um grupo de criança, um conjunto lá, uns irmãos. Estava cheinha, recheada, 6 meses. E eu todo se sentindo Billy Graham. Não era Billy Graham, mas Billy Graham. E eu todo me sentindo importante. Chegava na igreja, o pastor olhava para mim. Tá ali um missionário, todo. Irmãos, teve um culto que quando eu cheguei lá não tinha mais ninguém, só os 3 de novo. E algumas crianças, eu perguntei ao irmão Adão, cadê os irmãos? Caiu tudinho. Eu disse, como é que caiu tudinho? Como é que cai tudinho? Ele disse, caiu tudinho. Foram para a praia, beberam, farraram. Eu disse, meu Deus, eu disse, fique aí que eu vou com o irmão visitar. Visitei, cheguei em casa quase 2 da manhã, revoltado com Deus, revoltado com os crentes, aperreado. Nunca mais que eu prego para esses tristes aqui. Eu andava a pé, irmão, 2 horas e meia para ir pregar para aqueles camaradas. De repente, tudinho caiu de uma vez só. Como é que eu vou dizer ao pastor que a congregação se acabou se numa tacada só que o diabo deu? Eu fiquei preocupado, mas foi dito hoje que fofoqueiro é uma raça que não morre. Foi tão rápido que em vez de eu ir ao pastor, o pastor já veio a mim. E eu já estava pronto para dizer a ele, pastor, ele desiste de mim, eu não tenho chamada. Tirei as conclusões agora, o diabo me revelou que eu não tenho chamada. Porque numa tacada ela acabou com tudo que eu estava fazendo aqui em 6 meses. Eu já planejando, e o pastor veio, irmão Elmi, tenha calma, o senhor é muito novo, o senhor tem muita coisa para aprender. Eu não me conformei. Eu fiquei angustiado, disse, não vou dizer nada ao pastor não, mas daqui para tarde eu vou lá entregar a congregação. E fiquei, eu cortava cabelo, eu fazia caminho de rato na cabeça dos povos. Aí eu lá cortando cabelo, de repente chegou um cantor chamado Ismael. Ismael, quando chegou, disse assim, irmão Elmi, olha, Deus me deu um versículo ontem no ponto de pregação e o senhor vai fazer um hino para mim, porque, olha, foi um negócio de Deus. E ele veio para mim assim, ele nunca tinha me visto assim aperreado. Ele sempre me via na igreja no óleo, ele agora não sabia que eu deixei de ser sardinha para ser bacalhau. Eu estava seco, cheio de pra que isso? E quando ele me deu o papel, eu peguei o papel, amassei e joguei na lata do lixo. Eu disse, se Deus quisesse que eu fizesse o hino para tu, rapaz, ele dava o versículo a mim. Ele veio para mim e disse assim, foi Deus quem mandou, e foi embora. Meu coração estremeceu. Eu deixei ele ir embora para eu ver o que era que tinha naquele papel. Quando ele foi, eu fui lá no lixo, peguei o papel e quando eu li, estava lá o texto, diga ao fraco, eu sou forte. Interessante é que quando eu li aquele versículo, desceu na hora a letra de um hino. E eu comecei a cantar, escrever, a batalha é ainda, mas eu tenho que avançar. A peleja é tão grande e eu não posso parar. Minhas forças se acabam, parece que chegou ao fim. Me senti um pouco cansado, o comandante do meu lado começou a dizer assim, diga ao fraco, eu sou forte, Jeová Sabaote pelejará por mim. O Senhor dos exércitos, Ele é Deus forte, nem mesmo a morte determina o meu fim. Eu cantava, recantava para memorizar, mas ainda com o pensamento, vou entregar a congregação. E de repente chegou na barbearia um jovem chamado Uzias. Estou citando o nome porque eles podem estar assistindo. Não é história de carochinha, não é história verídica. E Uzias chegou na barbearia e disse, que hino é esse? Aí eu disse, é um hino que eu estou fazendo aqui, Uzias. Aí ele disse assim, Deus me colocou nesse mistério. Eu disse, e colocou tu no mistério o quê? Eu não estava entendendo nada.
Ele disse: Deus me colocou no mistério do hino. E eu disse: que mistério de hino, Zias? Ele disse: o senhor já fez a segunda estrofe? Eu disse: não. Ele disse: então escreva, porque eu vou cantar. Eu disse: agora foi que deu. Tu nem sabe a letra, o estilo, a música. Como é que tu vai cantar? Ele olhou para mim e disse: escreva. Aí eu peguei o papel, a caneta, olhei para ele e disse: canta, que eu quero ver. Aí ele apontou o dedo para mim e disse: não pense em parar, filho meu, estou contigo. Siga nesta caminhada, eu sou Deus, sou teu amigo. Lembra que das outras vezes do calabouço te tirei. Dai ouvido à minha voz, sou poderoso na guerra e por ti pelejarei. Eramachura managas, eramacalamachuta managas. Pela fé, você às vezes tem que cantar, mesmo cercado de lutas. Você está dizendo: a porta está fechada, o marido está nas drogas, o filho está nas drogas, mas a voz do Senhor esta noite é: canta, 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 abre a tua boca e canta. Deixa eu encerrar. A fé de Moisés gerou disposição para renunciar, disposição para celebrar, mas também gerou disposição para ter experiências exclusivas com Deus. Você já viu como se processa as cadeias de evento? Ninguém celebra sem primeiro renunciar. Deus não disse: celebra a Páscoa, não. Deixa o Egito, que depois tu canta. Porque Deus não disse que Moisés pela fé cantou para depois deixar o Egito? Porque não adianta cantar estando com a vida no mundo. Tem que deixar primeiro o Egito para depois vir cantar. E o que é que acontece? É que quem deixa o Egito canta. Quem canta vai ter experiências inapagáveis. Porque a Bíblia diz: pela fé passaram pelo mar. Ninguém passa pelo mar sem primeiro adorar. Percebeu? Ninguém celebra sem renunciar. Só pode celebrar se renunciar. E só pode ter experiências inapagáveis se adorar. Comece a adorar, porque a adoração abre portas de experiências. Existem dois tipos de experiências: experiências inéditas para as pessoas, mas não inéditas para a história. Ou seja, acontece com fulano e com Beltrano a mesma coisa, não no mesmo tempo, mas acontece. Quer ver o exemplo? Josué passou pelo Jordão, sim ou não? A pés enxuto. Elias passou, Eliseu passou. Foi uma coisa nova para eles, mas não na história. Deus repetiu. Agora, e o Mar Vermelho? Quem passou depois deles? Qual é a história que o mar se abriu de novo? Tem coisas que Deus só passa com você. Tem coisas que Deus, Ele realiza de forma inédita e exclusiva. É experiência de Deus só com você. Quem renuncia, quem celebra, vai ter experiências particulares de Deus. Quem pegou aqui? Quem pegou que Deus está dizendo? Coisa nova de Deus este ano para a sua vida. Coisa exclusiva de Deus para a sua casa. O exclusivo de Deus vai acontecer nesta igreja. Porque Deus é Deus de coisa nova e de coisas exclusivas. Amém, queridos?